Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Saúdo também a todos os irmãos que estão nos acompanhando esse culto, também em suas casas, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Vamos abrir, meus irmãos, a palavra do Senhor no livro de Ezequiel. Capítulo 33. Vamos ler os versículos 30 a 33. Ezequiel 33. Vamos ler os versos 30 a 33. Vamos ler a palavra bendita do Senhor. Após a leitura, vamos meditar e manter a Bíblia aberta e refletir sobre esse versículo da palavra bendita do Senhor. Diz assim: Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas das casas. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo: Vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Eles vêm a ti como o povo costuma vir, se assentam diante de ti como o meu povo e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a boca professam muito amor, mas o coração só ambiciona lucro. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave, tange bem, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Amém, a palavra do Senhor. Vamos orar, rogando a iluminação do Senhor sobre as nossas vidas. Bendito Deus, nós, como teu povo, nos colocamos agora nas tuas mãos. Ó meu Pai, nós carecemos do Senhor, da iluminação do teu Espírito, nos ajudando a refletir em toda a profundidade da tua palavra, nos ajudando também a aplicar essas verdades em nossos corações. Abençoa para que o teu povo, desde o menor até o maior, nessa noite, e sejam com as mentes focadas no Senhor e na sua palavra, e que essa palavra fale ao nosso coração. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O famoso pregador Robert Murray McCheyne estava certa vez visitando uma senhora da sua igreja que estava enferma. E na sua visita, enquanto ele abria a palavra do Senhor para ler uma porção bíblica para aquela mulher, ela disse o seguinte a ele: Pastor, o senhor tem falado sempre a respeito das promessas e das bênçãos da vida cristã, mas o senhor me fala muito pouco a respeito dos perigos da vida cristã. Me fale hoje sobre os perigos da vida cristã. E o pastor então começou, através das Escrituras, a mostrar alguns perigos da vida cristã. E um dos grandes perigos, meus irmãos, da vida cristã é o descaso para com a pregação da palavra. É quando nós nos acostumamos a ouvir a pregação, a exposição da palavra do Senhor, mas simplesmente não temos nenhuma atitude de realmente buscarmos colocar em prática aquilo que nós estamos ouvindo. Somos bons ouvintes, mas péssimos praticantes. E esse texto então nos adverte exatamente sobre isso, sobre esse terrível perigo quando o povo de Deus gosta de ouvir, ama ouvir, mas ao mesmo tempo não ama colocar em prática a palavra do Senhor. Esse texto nos adverte sobre esse terrível perigo de quando a palavra de Deus é apenas ouvida,
e não colocada em prática. Mas antes de adentrar nesse texto, vamos considerar um pouco o livro de Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas que profetizou no Reino do Sul, sobretudo em Judá, em Jerusalém, ao que tudo indica antes da queda de Jerusalém, quando Jerusalém é obviamente destruída pelos caldeus e uma grande parte do povo é levado então para a Babilônia. Há pelo menos várias levas, ou duas levas, pelo menos as escrituras nos falam dessas duas levas. A primeira leva, onde pelo menos alguns nobres são levados, inclusive Daniel, e ao que tudo indica, Ezequiel é levado cativo para a terra da Babilônia. E ele então, da Babilônia, é chamado por Deus para profetizar, para trazer a palavra do Senhor, tanto para aqueles que ainda estão na terra, como aqueles que estão agora vivendo em terra estranha, vivendo na Babilônia, debaixo do jugo do Império Caldeu. Uma situação muito difícil que Deus o chama para profetizar. E o livro de Ezequiel é um livro que vai mostrar exatamente isso, essa tarefa de Ezequiel, esse chamado de Ezequiel para pregar ao povo. Deus havia chamado ele para uma missão difícil, e todos aqueles que são chamados para pregar a palavra de Deus, nunca pense que é uma missão fácil. O livro, no capítulo 33 até o capítulo 48, dentro dessa seção que nós estamos vendo, o livro é marcado por várias advertências, onde Deus está sempre ali advertindo o pecado do povo, a queda de Jerusalém, de forma dramática mostrando a destruição do templo, a glória do Senhor deixando o templo. Então o livro de Ezequiel vai mostrar o juízo e as consequências terríveis do juízo de Deus sobre o povo de Judá. Mas também o livro, nessa parte final do capítulo 33 a 48, onde está inserido o nosso texto, é um livro que vai trazer muitas profecias e visões da restauração. Deus então promete restaurar o seu povo. Deus vai trazer o povo de volta à terra prometida. Essa era a promessa. Então, o capítulo 33 ao 39, nós vamos ter várias mensagens a respeito da restauração de Israel. São visões proféticas sobre essa comunidade restaurada. Nós encontramos, sobretudo, do capítulo 40 ao 48, essas profecias sobre essa nova comunidade, esse novo Israel restaurado. Mas eu quero chamar a sua atenção para o capítulo 33, porque o capítulo 33 é um capítulo importante no livro, quando Deus chama Ezequiel para ser o atalaia do povo. O que é um atalaia? A palavra atalaia, observe, no capítulo 33, versículo 7, diz assim: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. A palavra hebraica aqui para atalaia é um observador, era aquela pessoa que ficava na torre de vigia, observando os perigos que vinham para com a cidade, para com o local. E agora esse observador era Ezequiel, mas não um observador para observar a cidade, um observador que ia receber a palavra do Senhor, então ia entregar essa palavra do Senhor de forma fiel ao povo, e então observar para ver se o povo realmente estava colocando em prática a palavra do Senhor. Essa era a missão de Ezequiel. Não era uma missão fácil. Pregar a palavra, ser o atalaia, o vigia. E o capítulo 33 então vai mostrar que ele é o vigia chamado por Deus para um povo, para pregar um povo que era um povo que teimava contra o Senhor. É interessante isso. Deus dizia uma coisa e o povo dizia assim: não, não é desse jeito. E o próprio Deus então, no capítulo 33, vai dizer isso a Ezequiel. Por exemplo, no versículo 17 do capítulo 33, assim: todavia os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Então, Deus então apontava o caminho, dizia como eles deveriam viver, eles diziam: não, Deus está errado, esse profeta não é verdadeiro, a nossa forma de viver é a correta. O povo que teimava, por mais que Deus levantasse Ezequiel para trazer a palavra, Deus está dizendo: Ezequiel, não imagine que a sua missão vai ser fácil. Essa era a missão. E dentro desse contexto do capítulo 33, Deus então vai, do versículo 1 a 9, mostrar a função dele de advertir o povo como um atalaia,
e sobretudo no versículo 10 a 20, de exortar o povo para abandonar o caminho mau, embora o povo fosse teimoso. Mas nos versículos 21 a 33, Deus também diz e mostra a Ezequiel que a cidade cairia. Essa é a visão aqui, esse é o contexto do versículo 21 a 33. A queda de Jerusalém. Jerusalém caiu, Jerusalém foi invadida pelos caldeus, foi destruída. E a esperança agora está naqueles que estão na terra, aqueles que já tinham ido antes, que de alguma forma ouviam a palavra do Senhor, estavam ouvindo a palavra de Ezequiel, mas Deus diz: Ezequiel, não se iluda com esses que estão na terra com você. Se aqueles de lá não ouviram, eu trouxe juízo sobre eles. Não se iluda com os que estão aqui na terra já. Eles gostam de ouvir você. Você é uma espécie de, usando um termo moderno, uma celebridade como pregador. Mas você não passa disso. E aqui nós temos essa advertência que o Senhor faz nos versos 30 a 33, sobre o perigo de apenas ouvir a palavra do Senhor. Se nós tivéssemos que resumir, talvez em um tema que em uma frase sintetizasse os versos 30 e 37, talvez um tema próprio seria: quando somente ouvir a palavra do Senhor não é suficiente. Quando somente ouvir a palavra do Senhor não é suficiente. Há pelo menos 4 ideias aqui no texto. Primeiro, Deus vai mostrar a aparente procura do povo pela palavra. No versículo 30, o povo procurava a palavra, gostava de ouvir. Deus diz: isso é só aparência. Em segundo lugar, nós vemos o aparente desejo de ouvir. No versículo 31, eles gostavam de se assentar e ouvir aquelas palavras, eles aparentavam um desejo de ouvir, mas não estava no coração. Em terceiro lugar, Deus então vai dizer a Ezequiel que existia aparente alegre compreensão. Quando Ezequiel pregava, era como canções de amor para eles, era uma aparente alegre compreensão, mas não havia prática. E por último, há uma solene advertência que Deus faz no versículo 33. Então, repetindo para aqueles que quiserem anotar: quando somente ouvir a palavra do Senhor, não é suficiente. A aparente procura pela palavra, verso 30. O aparente desejo de ouvir, versículo 31. A aparente alegre compreensão, versículo 32. E a solene advertência, versículo 33. Vamos analisar em primeiro lugar o verso 30. Observe que o texto então nos diz que, dentro daquele contexto que Ezequiel estava pregando, Deus havia detectado um problema muito sério no povo. Às vezes, se nós olhamos o aspecto externo, mas Deus, que olha o coração, havia detectado um problema muito sério. Qual era o problema do povo de Israel? Tanto aqueles que saíram, como aqueles que estavam na terra prometida. O problema do povo era o seu orgulho, a sua prepotência, a sua arrogância. Eles realmente achavam que os seus caminhos, que os seus pensamentos, que as suas ideias eram melhores do que a palavra do Senhor. Então, em primeiro lugar, no versículo 25, eles achavam que a terra jamais seria destruída. Eles diziam: Jerusalém nunca vai ser destruída. Jerusalém é a cidade do Senhor, é o povo da aliança. E Deus diz assim: vocês acham que vocês não serão destruídos? Esse era o primeiro problema. Veja o versículo 25, quando diz assim: diz-lhe, portanto, assim diz o Senhor: comeis a carne com sangue, levantai os olhos para os vossos ídolos, derramai sangue, porventura, a vez de possuir a terra, vocês acham que vivendo desse jeito, eu vou deixar vocês viver como meu povo, desse jeito na terra? Não. Versículo 26, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra, e vocês vão ficar assim, sem nada acontecer. É isso que vocês imaginam? Não. E é por isso que no versículo 28, observe, Deus diz assim: tornaria a terra em desolação,
e espanto. E veja agora o versículo 28, será humilhado o orgulho do teu poder. Os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em desolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Esse era o resultado. Por que Jerusalém caiu? Porque Jerusalém não compreendeu a santidade do seu Deus. Eles acharam que simplesmente, como povo da aliança, podiam viver como eles queriam. E agora Jerusalém foi destruída, caiu pelo orgulho, pela prepotência daquele povo em se achar melhor no conhecimento dos seus caminhos do que Deus. Esse foi o problema do povo. E os que ficaram? Então o versículo 30 agora começa a tratar dos que ficaram, aliás, dos que estavam agora na terra. E esses que estavam na terra? Esses que estavam com Ezequiel, será que eles eram diferentes? Será que eles tinham aprendido alguma coisa? O pior de tudo é que eles não tinham aprendido nada, irmãos. A terra havia sido destruída, eles estavam ali, Deus tinha levantado profetas, eles tinham recusado os primeiros profetas, e agora recusavam Ezequiel. Eles até gostavam de ouvir. Então o primeiro problema era essa aparente procura. Veja o versículo 30, quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto aos muros e nas portas da casa. Ou seja, Ezequiel era o comentário. Fala um com o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos e ouvi qual é a palavra que procede do Senhor. Então havia uma aparente procura pela palavra. Eles diziam assim, é bom ouvir, vamos saber o que é que Deus tem a dizer através de Ezequiel. Eles gostavam de ouvir. Havia uma aparente procura, era bom, eles conversavam nas portas da casa, é interessante. Até hoje, nas cidades menores, é comum as pessoas estarem nas portas comentando. Essa era a realidade do povo, eles estavam ali comentando nas portas, falando de Ezequiel, da palavra do Senhor, comentando tudo aquilo. E ainda diziam, não, vamos ouvir, é bom, vamos ouvir o que Deus tem a dizer. Havia uma aparente procura pela palavra. Não é muito diferente de muitos hoje. Vamos para a igreja, vamos ouvir, vamos sentar, vamos ouvir o pregador, vamos procurar talvez no YouTube um pregador fiel. As pessoas gostam de ouvir, comentam umas com as outras. Você ouviu aquele sermão semana passada? Assim era o povo de Israel. Havia uma aparente procura. O segundo problema, e é Deus quem está dizendo a Ezequiel, observe que essa não é uma falsa impressão, é porque Deus conhecia o coração do povo. O segundo problema do povo, além dessa aparente procura pela palavra, era o aparente desejo de ouvir. Veja o versículo 31, eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo. Interessante, eles se sentam, eles têm cara de crente, usando uma linguagem moderna. Eles têm cara de povo de Deus, eles sentam, eles escutam, se assentam diante de ti como meu povo, ouve as tuas palavras. Mas qual era o problema? Mas não as põem por obra, pois com a boca professam muito amor. Esse é o grande problema, meus irmãos, é que Deus nunca olha o externo. Deus nunca olha a nossa presença física em um local, Deus olha o nosso coração. Deus enxerga o que ninguém enxerga. Eu olho aqui, estou vendo um grupo de pessoas sentadas ouvindo, aparentemente atentas à palavra de Deus, mas Deus enxerga o coração de cada um de vocês. E aos olhos de Deus nada escapava. O povo confessava com a boca, mas veja no final, eles professam amor, mas o coração só ambiciona lucro, eles só pensavam em si mesmos, eles só pensavam em ganhar dinheiro, eles não estavam nem preocupados com a terra, com aqueles que ficaram, com Jerusalém, não havia nenhuma atitude de arrependimento, apesar de todo o juízo de Deus, eles eram os mesmos. Essa é a natureza do homem. Veja a atitude de muitos crentes, mesmo
nesse terrível momento de pandemia, você observa que não há nenhuma mudança, eles são os mesmos, eles não mostraram nenhum temor maior a Deus, eles não mostraram nenhuma atitude maior de arrependimento, são os mesmos. Os mesmos. O coração Deus conhecia, o coração não estava na pregação, o coração não estava em Deus, o coração não estava no culto, o coração não estava na obediência, o coração estava nos seus próprios planos, nos seus próprios projetos, nas suas próprias ideias. Esse era o problema. Deus estava dizendo a Ezequiel: não se iluda. Esse desejo de ouvir é aparente. Eles estão preocupados com os projetos pessoais deles, não com a obediência. O terceiro problema que Deus aponta no versículo 32 é a aparente alegre compreensão. Ele diz assim: eis que tu és para ele como quem canta canções de amor. É interessante que, da mesma forma que existiam canções de lamento em Israel, existiam também as canções de amor. Nós temos o próprio livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos. E o que significa isso? É que quando Ezequiel estava falando, eles gostavam. Era como uma bela canção, como é bonito, como ele fala bem, como essas palavras são bonitas, como são profundas. A voz dele, veja o versículo 32, que tem voz suave e tange bem. Era muito comum, muitas vezes no Antigo Testamento, alguém tocando harpa, tanger enquanto o profeta então trazia aquela palavra do Senhor. Nós vemos alguns episódios assim, alguns profetas que chamavam alguém para, através da música, então buscar a Deus. Então é possível que o texto esteja se referindo disso, aliás, esteja se referindo a isso, mas o texto diz que a voz de Ezequiel era uma voz boa, agradável, era uma voz bonita. Eles gostavam da voz de Ezequiel, eles gostavam de sentar, eles gostavam de ouvir. Mas veja o final do versículo 32, porque ouve as tuas palavras, mas não as põe por obra. Eles compreendem, acham bonito, mas tudo está na mente, Ezequiel, não está no coração. E é por isso que é dentro desse contexto que Deus faz essa solene advertência ao povo: mas quando vier isto, e aí vem, então saberão que houve no meio deles um profeta. Todas aquelas advertências que o povo achava que nada iria acontecer, que essa atitude de descaso para com Deus iria passar despercebido do Senhor, que Deus diz: não, eles vão saber, e possivelmente está se referindo a acontecimentos futuros, onde de alguma forma o povo ia compreender que Deus iria trazer também juízo sobre aqueles que estavam na terra, para que eles então compreendessem que Ezequiel era um profeta de Deus. E a palavra profeta, para quem não sabe, significa a boca de Deus, aquele que traz a palavra do Senhor. E os profetas devem ser ouvidos com atenção. Profetas não são pessoas que simplesmente são chamadas por Deus para entreter público, para dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles são chamados para, como um atalaia, pregarem de forma fiel a palavra do Senhor. Ouvir somente a palavra não é suficiente. Isso é um grande perigo para mim e para você. Há um perigo para os pregadores, quando eles pregam e não colocam em prática. Charles Spurgeon, inclusive, comenta a respeito de um pregador na cidade de Londres, que as pessoas diziam que quando ele subia no púlpito, ele nunca deveria sair dali, porque ele falava tão bem. Mas quando ele descia do púlpito, as pessoas diziam: ele nunca deveria subir naquele lugar, porque ele não tem nenhuma vida. Isso se aplica aos pregadores, mas se aplica também àqueles que escutam a palavra. Isso se aplica a você que está ouvindo a palavra do Senhor. Esse é um perigo real na nossa vida, quando nós ouvimos e apenas ouvimos. Ouvir não é suficiente. O que o Senhor quer não é bom ouvidores de sermões.
O que o Senhor quer não é ouvidores de sermões dominicais, mas crentes fiéis que escutam aquela palavra como palavra do Senhor e colocam em prática. E quando nós olhamos esse texto à luz da nova aliança, nós compreendemos muitas coisas profundas. Nós compreendemos, por exemplo, que essa voz profética era a própria voz de Cristo. Quando nós lemos, por exemplo, a palavra do Senhor, abra sua Bíblia em 1 Pedro, onde Pedro vai nos ensinar que esses profetas, nós cantamos hoje, Cristo é o Logos, Ele é a palavra, então aqueles profetas, eles pregavam através, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 10 e 11, eles pregavam no Espírito de Cristo. Então, quando eles estavam pregando, aquela voz que advertia o povo, não era apenas a voz do profeta, era a voz de Cristo advertindo o seu povo. Diz o seguinte, 1 Pedro 1,10, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião, ou quais as circunstâncias oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele existava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. O que Pedro está dizendo aqui, quando aqueles profetas então pregavam a palavra, Cristo é a palavra de Deus. Obviamente Cristo ainda não tinha encarnado, ele era o Logos. O Pai, Filho e Espírito Santo, eles eram um Espírito, ainda não havia o Cristo, Deus homem. Mas quando aqueles homens do Antigo Testamento pregavam essa voz profética, Pedro diz que era, na verdade, o Espírito de Cristo. Era Cristo já advertindo o seu povo na Antiga Aliança, a sua igreja da Antiga Aliança. Mas quando Cristo então se encarna, quando vem como Deus homem, Jesus também, nós vamos vendo ele advertindo como profeta o seu povo. E é por isso que Hebreus, se você voltar um pouco aí no capítulo 1, versículo 1 e 2, o autor aos Hebreus diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, agora na nova aliança, essas vozes proféticas cessaram. Nós não temos mais profetas hoje. Agora o que nós temos é a voz de Cristo, essa voz que foi registrada nas Escrituras. Agora em Jesus, na nova aliança, Cristo então, ele não apenas pregou e ele foi o verdadeiro profeta, anunciando a palavra de Deus ao seu povo, mas ele continua hoje dos céus, advertindo seu povo. E se você for um pouco mais para frente, para Hebreus capítulo 12, que foi o texto que nós lemos, o versículo 25, é exatamente isso que o autor dos Hebreus diz. Cristo advertiu o seu povo lá na antiga aliança, antes da sua encarnação. Durante a encarnação ele advertiu o seu povo, e agora na sua glória, sentado à direita de Deus, Cristo continua advertindo o seu povo. Veja se não é isso que o autor dos Hebreus diz, capítulo 12, versículo 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Ele está falando no presente, há uma voz celestial hoje que nos adverte. E onde é que está essa voz de Cristo hoje? O autor dos Hebreus vai dizer no capítulo 13, versículo 7, onde nós ouvimos essa voz: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus. Essa voz de Cristo hoje no meio da congregação se dá pela pregação da palavra. Então nós não temos profetas como no Antigo Testamento, mas nós temos hoje essa função profética exercida pelos pregadores da palavra, por aqueles presbíteros que se dedicam, no caso os docentes, ao ministério da palavra. Eles pregam a palavra de Deus, e essa voz nos adverte hoje, ela é vinda do céu. Essa voz que está hoje sendo pregada para vocês e dizendo: cuidado, cuidado,
não sejam somente ouvintes. Não sejam somente ouvintes. E o que é que nós devemos fazer para não sermos ouvintes? A primeira coisa que nós temos que fazer é examinarmos o nosso coração. Jesus vai comparar o coração do homem a vários tipos de solos. Em Mateus, no capítulo 13, Jesus então vai contar uma belíssima parábola, que é a parábola do semeador. E nessa parábola do semeador, o semeador vai sair e começa a semear em vários lugares. Os discípulos não entenderam muito bem. E depois eles então perguntam a Jesus qual o significado dessa parábola. E Jesus então vai explicar. Veja no capítulo 13 de Mateus. A partir do versículo 16, Jesus vai dizer que os discípulos eram bem-aventurados, porque agora eles estão ouvindo o profeta final. Veja o que ele diz, a partir do versículo 16, Mateus 13: bem-aventurados sois os vossos olhos, porque veem, os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois é verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus continua: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra com alegria e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia, à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. E o versículo 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. A grande pergunta que nós temos que fazer nessa noite é: qual é o nosso solo? Qual é o solo do seu coração? O solo do nosso coração, o solo verdadeiro, é aquele que a palavra de Deus não apenas transformou a nossa vida, mas é aquele solo que frutifica. É aquele solo onde nós ouvimos a palavra de Deus com atenção e buscamos não apenas ouvir, mas viver. E aqui eu quero chamar uma atenção, eu gostaria de chamar a atenção de algo muito sério para nós. Observe que Jesus fez uma advertência muito séria aos seus discípulos. Talvez isso tenha passado despercebido aos seus olhos. Jesus diz: em verdade vos digo, versículo 17, muitos profetas e justos desejaram ver o que vês e não ouviram, ouvir o que ouvis e não ouviram. Isso significa que nós que vivemos na nova aliança, ouvimos coisas gloriosas que aqueles que ouviram a pregação de Ezequiel não ouviram. Nós estamos em um ponto na história da redenção, onde nós temos não apenas mais privilégios, mas nós estamos ouvindo coisas muito mais gloriosas. Eles conheciam de Cristo e da sua obra por sombra. Agora nós temos a realidade, nós vivemos na realidade. Isso significa que se aquela advertência para aqueles primeiros ouvintes de Ezequiel foi algo muito sério, imagine para eu e você que vivemos na nova aliança e estamos ouvindo a palavra do Senhor. E é por isso que o autor aos Hebreus diz, volte por favor para o livro de Hebreus, onde ele faz uma séria advertência. Hebreus capítulo 10, versículo 26, o autor dos Hebreus diz: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários.
Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Agora veja o versículo 29. De quanto mais severo castigo julgais, vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e trajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O autor aos Hebreus diz: se aqueles que viveram na antiga aliança e que ouviram a palavra de Deus através de Moisés e através desses profetas, e se quando eles pecaram foram punidos por Deus pela dureza do seu coração, imagine nós na nova aliança. Imagine nós. O autor aos Hebreus diz que quando nós ouvimos a palavra e rejeitamos, e quando vivemos no pecado, é como se nós estivéssemos calcando os pés do Filho, é como se nós estivéssemos sendo os algozes do próprio Jesus, é como se nós estivéssemos matando, é como se nós estivéssemos dizendo: o seu sacrifício não vale nada para mim. Eu quero viver a minha vida. Eu não quero obedecer. Eu não fui comprado por ninguém. Eu não quero me submeter a Cristo. Essa é uma séria advertência, irmãos. O Evangelho não é para brincadeira. É por isso que Lutero, ele diz que quando a palavra era pregada, é como se fosse um cataclisma. Quando a palavra está sendo pregada, ninguém sai neutro. Ninguém pode dizer que não sabe. Quando a palavra é pregada com fidelidade, todo mundo responde de alguma forma, ou crendo, ou sendo duro, mas todos irão responder um dia diante de Deus, todos, pela forma como nós ouvimos e colocamos em prática a palavra. O que fazer então, nessa noite? O que fazer se você descobrir que a palavra de Deus tem sido ouvida e não colocada em prática? A primeira coisa que nós precisamos é reconhecer que Deus conhece o nosso coração. É tolice enganar Deus. É tolice frequentar uma igreja e viver em pecado. É tolice aparentar uma vida cristã e viver no mundo fazendo coisas erradas. Deus conhece o seu coração. Não seja tolo. Não se engane. A primeira coisa que nós temos que entender é isso: quando nós estamos ouvindo a pregação, nós não estamos apenas ouvindo um sermão para na porta dizer: que bom, foi bom o sermão essa noite, interessante. Ou dizer aquilo que aquele líder romano disse ao apóstolo Paulo: interessante, eu vou ouvir você depois sobre isso melhor. Ou um outro que diz: Paulo, por pouco você não me persuadiu a ser cristão, por pouco. Ninguém deve ouvir a palavra de Deus sem entender que Deus conhece o meu coração e o seu. Então, quando vocês buscarem e vierem para o culto ouvir a pregação, cultuar a Deus, nunca esqueçam: Deus conhece você. Deus sabe se você é um ouvinte ou um praticante da palavra. A segunda coisa que você tem que fazer é se arrepender. Se arrepender. Se arrepender por estar ouvindo e não vivendo. Se arrepender porque Deus tem trazido no púlpito dessa igreja, ao longo da sua história, muitos pregadores. Mas a pergunta é se ao longo da história e dessas pregações, que são inúmeras, que são dominicais, que são durante a semana, até que ponto você tem sido transformado pelo poder da palavra de Deus? Será que você é o mesmo, anos a fio? É o que nós temos que pensar. E se nós acharmos que estamos em falha, busque a misericórdia do Senhor, se arrependa.
Digo, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Eu tenho tratado a tua palavra com descaso, tem misericórdia. Eu não posso agir assim. Eu preciso viver a tua palavra. Eu preciso andar nos teus caminhos. Eu preciso fazer aquilo que Deus diz para o tipo de pessoa que Ele olha. Qual o tipo de pessoa que Deus olha? Em Isaías 66, Deus vai dizer: o tipo de pessoa que impressiona a Deus não é aquele que vem com a Bíblia grande para a igreja, ou que canta bonito, ou que se diz cristão. O tipo de pessoa que impressiona a Deus é esse. Veja Isaías capítulo 66, versículo 1 e 2, assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Qual o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Agora veja o final do versículo 2: mas o homem para quem eu olharei é este, o aflito e abatido de espírito, que treme da minha palavra. É interessante que na língua hebraica essa ideia de olhar é a ideia de observar. Existe um tipo de pessoa que Deus observa, que Deus atenta. E que tipo de pessoa é essa? Que tipo de pessoa é essa que os olhos do Senhor têm prazer em olhar? É aquele que se vê como um aflito. A palavra aqui literalmente é o pobre, como Jesus diz: bem-aventurados os pobres. Aqueles que reconhecem a sua bancarrota espiritual, que sabem que são pecadores, que sabem que não podem viver sem a palavra. São esses que vivem dessa forma, e eles então tremem diante da palavra, e dizem: Senhor, eu preciso viver a tua palavra, eu preciso colocar em prática a tua palavra, eu preciso ver os meus filhos vivendo a tua palavra. Ele então treme, ele clama, porque ele quer viver a palavra do Senhor. Deus tem dado um grande privilégio a essa igreja, que é trazer ao longo da sua história muitos pregadores e pastores fiéis, não perfeitos, mas homens que pregaram a palavra. E a pergunta é: como essa igreja responderá? Privilégio que não é cultivado é tirado. Há uma cena contada por um famoso pregador chamado Thomas Goodwin, um dos pais do puritanismo inglês, um homem muito dedicado ao Senhor. E Thomas Goodwin conta que certa vez ele foi ouvir um pregador da palavra. Enquanto esse pregador estava pregando a palavra, durante o sermão, ele começou a fazer uma encenação, uma mini encenação. Ele estava pregando sobre os profetas do Antigo Testamento. E de repente o pregador se virava e dizia: olha, Deus dizia, eu tenho trazido os meus profetas, eles têm pregado para vocês, mas vocês não têm ouvido, vocês não têm colocado em prática, e eu vou tirar de vocês a palavra, eu vou cessar de enviar os profetas, vocês vão ficar sem a minha palavra. E do outro lado o mesmo pregador então se virava e dizia: Senhor, o povo respondeu: não faça isso, Senhor. Tira a nossa casa, tira os nossos bens, tira os nossos projetos, tira tudo de nós, Senhor, mas não tira a tua palavra, porque se o Senhor tirar essa palavra de nós, nós estamos perdidos. Não tira a palavra. E Thomas Goodwin estava ouvindo aquele sermão. Ele conta então que ao final do sermão nem conseguiu subir no seu cavalo, simplesmente deitou no cavalo e foi chorando até a sua casa, porque pela primeira vez ele havia compreendido a importância da palavra. Esse tem que ser o desejo do nosso coração. Senhor, não tira de nós a palavra e a pregação da palavra fiel. Não tire isso de nós, mas ajude-nos a viver essa palavra, para não incorrermos no teu juízo
E o Senhor, então, retire de nós esse privilégio. Privilégio que não é bem usado, é tirado pelo Senhor. Que nós possamos ter muito cuidado para estarmos ouvindo atentamente a palavra e colocando em prática. Ouvir não é suficiente, é preciso praticar. Como você vai fazer isso? Talvez você esteja aqui nessa noite e não é um crente. Pastor, como é que eu faço isso? Talvez você não escuta porque você não é um cristão, e a minha oração é que você se arrependa nessa noite. Volte-se para Cristo. A minha oração é que o poder da palavra mude o seu coração. Talvez você frequenta a igreja, seu nome está no hall, mas você não nasceu de novo. E a minha oração é que nessa noite o Espírito transforme o seu coração, que o leve até a Cristo. Que você se veja como um pecador e diz: Senhor, me transforma pelo poder da Tua palavra, para que eu possa viver cada dia para Te servir. Vamos amar ouvir a palavra, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra, vamos viver essas verdades com a graça do Senhor. Esse precisa ser o alvo da nossa vida. Vamos orar. Bendito Deus, louvado e exaltado seja o Teu nome. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia porque muitas vezes nós não temos dado a importância devida ao Senhor e à pregação da palavra em nosso meio. Somos muitas vezes desleixados, distantes, apáticos, meros ouvintes. Ouvimos, mas não meditamos no que ouvimos. Não dizemos como salmista que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença. Não meditamos. Não pedimos ou falamos como o salmista que diz: guardo no coração as Tuas palavras para não pecar contra Ti. Oh, como nós precisamos guardar em nosso coração as Tuas palavras. A palavra que tem sido pregada e que precisa ser vivida, nos ajuda, nos socorre, não retira de nós jamais esse privilégio, para que possamos crescer. Como nós vamos Te conhecer sem a pregação fiel, Senhor? Como nós vamos crescer sem a pregação da palavra? Como nós seremos advertidos? Como nós vamos encontrar alimento sólido? Como nós vamos ser corrigidos das nossas loucuras sem a pregação fiel da Tua palavra? Não nos deixe jamais, Senhor, ficar sem a Tua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.